está de volta com mais um episódio e hoje eu tive um dos dias mais cheios da história da humanidade, no caso a minha humanidade, né? Mas isso não vem ao caso, eu quero saber de vocês. E assim, eu acho que eu ter um dos dias mais cheios da história da humanidade hoje é muito de porque essa pauta existe. Vamos chegar lá. Boa noite, Marcelo Vinícius, tudo bem? Boa noite, acho que estou bem. Vamos pra cima, né? Vamos lá no alto, porque a gente tem o resto do episódio inteiro pra reclamar, então vamos começar lá no alto. Exatamente. Quando o seu dia é cheio, você sente que ele ficou mais longo ou mais curto? Mais longo, parece que eu já vivi umas 10 vidas só hoje. Cara, doido, hein? Tempo é relativo, dizem os caras. É muito doido. Tainá Garcia também está aqui. Boa noite, Tainá, tudo bem? Boa noite, também estou aí me sentindo meio sobrecarregada, mas hoje em dia, né, quem não está se sentindo sobrecarregado? Ah, amiga, mas qualquer coisa você pede pro chat GPT te ajudar, pô. Então, aí é a solução agora, né? A solução de tudo. Exatamente. O jornalista que mais trabalha nesse país. Correto. O Daniel não está aqui hoje, e aí mais uma vez eu quero fazer uma denúncia, que depois que ele foi desmascarado aqui em rede nacional, no podcast dele mesmo, Cardoso, ele estava falando calúnias contra mim, ele simplesmente desapareceu, entendeu? Então, é assim que a gente vê. A pessoa, em vez dela bater de frente com os erros dela, ela some e desaparece. É assim que acontece aqui no podcast. Ó, eu preciso dar um contexto pra nossa audiência. A gente tá gravando isso aqui numa terça-feira e o episódio anterior a esse sai amanhã. Quem revisou o episódio e viu a magia da edição do Zabuzeta foi o Dan, que não tá aqui hoje. Então, eu e a Tainá, a gente ainda não tem a versão completa do Exposed do Cardoso. Não, mas eu também revisei. Lógico que eu revisei. Tá tudo certo. Ah, mas você é enviesado. Inclusive, você, Marcelo Vinícius, concorda comigo. Ainda pra piorar, você ainda concorda comigo. Nossa, então, assim... foi double exposed, então. Cara, exatamente. Nada prova que isso não foi gerado por inteligência artificial. Não, cara, o Zabuzeta jamais faria isso. Ele nunca treinaria nossas vozes para inteligência artificial. Treinaria nossas vozes. Tá, mas ó, um assunto importante de fato, né? Porque o esposo do Cardoso, todo mundo sabe que ele passou isso já foi resolvido há muito tempo. Mas eu queria aproveitar nossas longas introduções pra comentar que no episódio de Silksong recebemos comentários, reticentes, um pouco contrariados, da gente abrir o episódio falando de política. E eu queria... Acho que eu não vou nem comentar isso pra quem não gostou. Acho que é um comentário geral. Gente, a ideia de que política é alguma coisa chata e burocrática que acontece com meia dúzia de engravatados em Brasília é exatamente o que define uma pessoa alienada, assim. Política é você ir comprar pão, é você tomar cerveja com seus amigos, é você passear no parque interagindo com outras pessoas e é você jogar videogame. Aliás, poucas coisas são tão políticas do que jogar videogame, porque um jogo, ele é um conjunto de regras, ele é interação por definição. Talvez a política seja um jogo e não um jogo seja político. Fica aí pra reflexão. Inclusive, o próprio Silksong é um jogo imensamente político. Então, sim, já tá no próprio episódio lá. Não, e assim, vocês foram muito educados, mas eu vou falar a verdade aqui. Comentou esse tipo de coisa, agora a gente não vai mais ignorar. A gente vai responder com sarcasmo, o que é pior ainda. Então pode mandar, pode reclamar, que a gente vai continuar respondendo, tá tudo certo. O engajamento é muito bem-vindo. Infelizmente, as plataformas funcionam assim. A gente não é obrigado a ser tão educado quanto eu fui aqui agora. Exatamente. Bom, falando em educação, hoje nossa pauta tem tudo a ver com isso, né, Marcelo? Qual que é a nossa pauta de hoje? Cara, vamos falar sobre uma pergunta que eu acho que tá na cabeça de boa parte da nossa audiência, principalmente a galera que é 30 a mais, que é: estamos aproveitando os jogos? É uma pergunta bastante ampla, mas eu acho que a gente vai ter boas oportunidades aqui de refletir sobre por que a gente joga, como que a gente tá jogando, que sentimento que isso tá trazendo, como a gente gostaria que fosse. Então, acho que é o tipo de pauta preferida, principalmente do Cardoso, porque ela é muito boa pra reclamar. Sim, exatamente. Eu sou um reclamador profissional. Mas, bom, antes de reclamar e antes de entrar na pauta, eu queria falar pra vocês assinarem a Aurelo, porque na Aurelo a gente tem conteúdos exclusivos quando eles saem, né? Mas quando sai a coisa mais linda do mundo, vai ter review de celular novo lá, então tô muito animado pra fazer uns mini podcasts sobre tecnologia, que vocês sabem que eu gosto. Tem a newsletter, né, Marcelos? Que
de vez em quando sai aí. Ela tá com uma periodicidade muito dela mesma, né? Eu acho que, Marcelo, você tinha que começar a usar o ChatGPT pra fazer newsletter. Toda semana você taca lá o ChatGPT, faz aí a newsletter, lança e é isso aí. A nossa audiência vai adorar. E eu vou fazer alguma sacadinha falando que eu desperdiçei água ironicamente. Exatamente. Não, só falar que a gente sempre usou humor e é isso aí. É isso. É tudo pela piada, pô. Não tem problema. Vai ter conteúdo exclusivo comentando One Piece e política, Cardoso? Você que é um analista de mangá de pirata? Cara, Marcelo Vinícius não sabe. Assinei Netflix de novo pra poder assistir One Piece dublado. Coisa maravilhosa. Vencemos demais. Parece que eu tô há 10 episódios no mesmo lugar? Com certeza. Mas estou indo pra algum lugar, eu acho. Cara, eu não quis te falar isso ontem. O One Piece tem sido um assunto, isso me deixa muito feliz, inclusive. Dan e Cardoso, separadamente, eles não combinaram isso, vieram no meu privado no mesmo dia pra fazer perguntas sobre o One Piece. Porque o One Piece tá no centro da política mundial e agora nacional também. Inclusive saiu uma matéria sobre... até no jornal Nexo, falando sobre isso. E eu não quis te falar isso ontem, quando você perguntou dos episódios, Cardoso, mas você tá no meio de um filler. É que você odeia o conceito de filler. Sim. Mas é por isso que você sente que não tá avançando. Não, então, mas eu odeio o conceito de filler, não pelo filler existir, mas pela reclamação do filler. Pô, por exemplo, eu passei por um episódio agora, desculpa, gente. Desculpa, Tainá, vou ter que falar um pouco sobre isso. Não, pode ser o taco, tá tudo bem. Eu passei por um episódio agora que com certeza era filler. Que era um episódio, tipo assim, que eles iam numa ilha, aí tinha uma menina que ela queria soltar fogos. E aí, pô, os pais dela morreram soltando fogos, um tipo de fogo super especial, tal, não sei o quê. E aí tem uma história super bonitinha, tipo, da redenção da jornada dessa menina, que com certeza ela nunca mais vai aparecer, eu acho. Cara, essa parte do mangá eu li pelo menos umas 10 vezes e eu não faço ideia do que você tá falando. Cara, era uma menina que ela queria soltar os fogos lá que os pais morreram tentando soltar. Que era tipo um fogos de 200, sei lá o quê. Não, então, é que você tá ligado, né? O filler, ele acontece quando tá no anime, mas não tá no mangá, né? Ah, sim. Então, sim. como eu não assisti tudo, eu nem manjo essa história. Ah, bom, enfim. Mas eu achei uma história bonitinha. Tem também a história da baleia lá, que é bonitinha. Essa não é Tem filler, umas tá? coisas que são legais. A baleia é muito canon. Tudo é canon, Marcelo. Tá lá no anime pra gente ver canon, cara. É isso, pô. Mas gostei. Eu acho que o filler é justamente esse pra você ver cozinhando. É isso. Tem esse papel. Eu sou o tipo de pessoa que vê guia pulando os fillers. Vejo qual episódio é filler pra não assistir. Porque eu não tenho muita paciência, não. Depois que eu vi os fillers do Naruto clássico, eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Daí eu nunca mais assisti filler. É, mas dizem que Naruto é o que mais tem, né? Sim. De todos. Sim. É, aí... realmente. Cara, tem uma parte... Dá pra saber exatamente do que a Tainá tá falando, porque antes de passar, acho que 2 anos que passa, né, na história, tem um momento em que você tem a impressão de que você entrou num vórtex, num limbo Sim. no espaço-tempo, onde nunca mais as coisas vão progredir. Assim. Sim. É sempre a busca eterna pelo Sasuke, eles crianças, e nunca chegam em lugar nenhum. É, no One Piece, pra mim a parada é que, tipo assim, até eles entrarem na Grand Line, caralho, é muito maneiro e tal, sei lá. E aí depois ele vai dando uma diminuída. Aí agora eu passei de Alabasta, e aí entre Alabasta e Skype, parece que nada vai acontecer. Nada na história inteira. Tipo, nada acontece, tá ligado? É só uns episódios aleatórios até chegar em Skype. Aí dizem que Skype é um saco, e eu vou ter que tancar, e tem muita gente que dropa em Skype. Cara, isso envelheceu igual leite. O que aconteceu, boa parte da nossa audiência vai reconhecer, eu não preciso nem dar spoiler pra contextualizar. É que Alabasta é um arco muito importante, que eles lidam com um vilão que é, no contexto geral, muito relevante, né? Tá numa posição muito de poder e tudo mais. E Skype é uma ilha que fica um pouco isolada. Isolada que eu digo da Grand Line como um todo, né? Porque tem um lore maior do mundo desenrolando. E aí, por essa ilha ser bem isolada, fica parecendo que o que tá acontecendo lá não tem implicação nenhuma. Dá essa sensação de meio filler, tá? E sem dar spoiler nenhum, eu posso dizer, quem dropou em Skype ou quem pulou em Skype e falou que era filler, pagou língua de um jeito inacreditável nos últimos anos, assim. Eu acho que Skype é, agora, em retrospecto, o arco que mais vale a pena reler. Tá bom. Estarei aí revendo, quer dizer, vendo pela primeira vez Skype muito em breve. Cardoso, tá tudo ali. Eu tô curioso por suas impressões. Tá tudo em Skype. Tá tudo. Cara, o bom é que, tipo assim, como tem zilhões de episódios, eu posso todo dia ver 10, tá ligado? Eu tô fazendo isso. Todo dia eu vejo 10 episódios. Aí um dia eu vou chegar lá, tá ligado? Eu sinto que um dia eu vou chegar nos 1000. Mágico. Mas por enquanto eu tô em 130 e tantos, sabe? Estamos aproveitando o One Piece? Agora eu tô aproveitando de novo. Bom, vamos agora começar a falar do assunto de videogame, pelo amor de Deus? Bora. Vamos lá, Zabuzeta, puxa aí uma trilha que você não aproveitou. Puxa a trilha dos momentos de One Piece em que passa 10 minutos e nada acontece. Que é aquela, tipo... Tan, tan, tan.
Tan, 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 tan. Essa é a brava. Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que passar pelas definições, né? Coisa que a gente sempre faz nesses assuntos mais viajados e não sei o quê. Os assuntos ontológicos, como diria Marcelo Vinícius. Tainá, o que você entende como aproveitar um jogo? Então, eu, na verdade, até hoje, eu tenho uma certa dificuldade em saber internamente mesmo o que é aproveitar um jogo pra mim, assim. Eu acho que cada um vê essa pergunta, né? E sente essa pergunta de forma diferente, porque todo mundo consome uma mídia, né? Consome videogame de uma forma específica do jeito que ela consome. Então eu, por exemplo, pegando, né, um lado mais pessoal, eu sempre fui o tipo de pessoa que gostava de platinar, gostava de fazer 100%. Era essa mentalidade que eu tinha pra aproveitar um jogo, assim. Se eu não fazia isso com o jogo, eu terminava de jogar ele sentindo que eu não aproveitei ele tudo, não vi tudo, sabe? Como se eu nem tivesse jogado ele, que é uma parada muito bizarra de se pensar, né? Então, eu acho que esse início que a gente tá fazendo agora de o que entendemos como aproveitar um jogo é justamente o episódio inteiro, porque eu acho que a gente vai mergulhar nessa pergunta e no fim nem ter uma resposta concreta, porque, né, o ato de jogar videogame é uma experiência única pra cada um. O que a gente entende a partir dessa frase é uma coisa muito, né, eu vou olhar de uma forma, vocês vão olhar de outra, e no fim a gente meio que todo mundo tem um sentimento mútuo de que a gente tem esse certo conflito, né, às vezes com uma forma que a gente consome um jogo. Seria mais no sentido de que se a gente realmente saiu satisfeito, né, daquele jogo, se a gente realmente, não na forma de gostar, mas se realmente sentiu que jogou, não bem nem direito, mas que você jogou e viu tudo que aquele jogo pode oferecer, basicamente. Doideira. E pra você, Marcelo? Cara, eu fiquei pensando, sei lá, eu acho que essa definição varia de acordo com a época que eu tô na minha vida e ela sempre tem a ver com tempo pra mim. Por exemplo, quando eu era moleque, tinha a cultura de locadora. Aí a gente ia sexta, às vezes sábado, como não pagava diária no domingo, eram os melhores dias pra você alugar um jogo e você ficar o final de semana inteiro. E também não tem aula no final de semana, né? Então você tava em casa jogando videogame. E aí a ideia de aproveitar era tipo, pô, eu tenho 3 dias pra jogar esse jogo. Então eu vou curtir ele o máximo que eu puder pra não precisar pagar mais diária depois. Ou alguém te empresta um jogo e segue essa mesma lógica. Parecia que o tempo que você tivesse com o jogo, ele valia a pena porque você tava fazendo aquele tempo valer, né? E eu acho que não é só que eu fiquei adulto, mas eu acho que a nossa vida como um todo, né? A nossa relação com a tecnologia no geral, acho que ela mudou muito. E hoje em dia eu não sinto que é mais isso. Eu não sinto que é só eu estar jogando um jogo que eu estou aproveitando ele. Eu acho que hoje em dia tem toda uma parada de foco, né? Eu acho que todo mundo tem muito problema de atenção, de foco. É até meio batido falar que, eu não consigo focar nas coisas. É raro alguém que consiga, principalmente depois da pandemia. Então acho que jogar um jogo e ficar toda hora olhando o celular, ou pensando em trabalho, ou o que eu tenho pra fazer amanhã, e você não conseguir realmente estar presente ali com a cabeça naquele momento, eu acho que é não aproveitar, saca? Tipo, jogar um jogo de um jeito mais ansioso, eu sinto que é não aproveitar. Então, eu tava com o que a Tainá falou na cabeça, e uma coisa que me chamou a atenção no que ela disse era, tipo assim, depois que a gente termina o jogo, meio que avaliar como é que foi a nossa experiência. E, tipo, meio que avaliar depois que a gente termina se a gente aproveitou ou não. Comigo funciona de uma maneira um pouco diferente, assim, tipo, eu consigo avaliar, ou eu prefiro avaliar quando eu tô jogando. O que eu sinto na hora que eu tô ali, tipo, com o controle na mão e jogando aquele jogo, ou curtindo aquela experiência, assim. E eu acho que pra mim, muito aproveitar um jogo é, tipo, se aquele momento em que eu tô jogando, ele é prazeroso pra mim, sabe? Tipo, prazeroso, ou que ele me desperta alguma emoção, ou alguma coisa, porque assim, nem sempre o videogame ele precisa ser prazeroso, ele precisa ser legal, né? Às vezes, tipo, sei lá, por exemplo, Silksong é um jogo super difícil, mas ao mesmo tempo ele traz outras coisas, sabe? Então, tipo, eu tenho muito disso. Quando eu paro de pensar no jogo, quando eu, sei lá, paro de jogar, ou quando eu faço alguma coisa, será que eu vou voltar a pensar naquilo? Porque tem muito jogo que, tipo, eu jogo porque eu preciso jogar, e quando eu paro de jogar, eu não fico pensando nele, sabe? Tipo, eu não fico, pô, eu queria voltar pra aquele jogo, queria voltar pra aquele mundo, e eu acho que essa parte de aproveitar passa muito por isso também. Tem muito a ver com imersão também, né? Sim. Marcelo começou a falar sobre uma coisa interessante, que é, tipo, a relação dele com os videogames hoje em dia, né? Porque antigamente ele falou que ia nas locadoras,
locadoras e tal, e era diferente. E o que vocês acham que, tipo, mudou hoje pra relação de vocês hoje com o videogame tá diferente da que era antes? Então, eu acho que a forma como eu consumia quando eu era criança era meio nessa mentalidade ainda de sempre querer ver tudo que o jogo tem a oferecer, né? Fazer meio 100%, pegar tudo. Só que claro que, né, entre minha infância e minha vida adulta teve, né, essa passagem que eu comecei a trabalhar com videogame. E quando você começa a trabalhar com videogame, a jogar, às vezes, né, que nem o Cardoso falou, às vezes a gente joga uma coisa porque a gente precisa, não porque a gente quer, tá afim e tal, comprou o jogo. Então, quando você meio que tem essa passada, a forma que a gente consome esse jogo em específico muda, né? E eu, por exemplo, assim, que nem eu falei, eu sempre tive essa mentalidade de querer aproveitar tudo. Só que quando eu era criança, era super divertido, assim, era uma coisa leve, sabe? Era uma coisa, assim, de explorar cada cantinho, porque, né, os videogames, eles têm um level design que ele instiga você a, né, a virar um corredor ali, que é meio misterioso, mas é opcional, não vai ter nada na história, mas ele ainda te incentiva a fazer isso. Então, quando eu era pequena, era uma coisa, assim, mais leve, né? Uma coisa, assim, meio de querer achar tudo por curiosidade. E depois que, né, eu comecei a trabalhar com isso e tudo mais, eu também fiquei um pouco obcecada até demais, num nível não saudável com platina e essas coisas assim. E, que nem eu falei, chegou num ponto em que se eu não fazia 100% no jogo, eu sentia que eu não vi tudo que ele tinha a oferecer, sabe? Eu sentia, ficava meio tipo, pô, não joguei ele direito, sabe? Que é uma mentalidade super zoada, porque, que nem o Cardoso falou, a forma como ele joga é no sentido do que ele tá sentindo naquele momento. E é justamente isso que o videogame quer passar pra gente, né? Eu senti, acho que nesse último ano mesmo, assim, de 2024 pra 2025, que eu senti uma certa fadiga com o videogame. Justamente por conta dessa mentalidade minha, de querer fazer 100%, querer sempre fazer tudo. Eu também, né, trabalhei muito tempo como redatora de um site, né, de cultura pop e tudo mais, e fazia muito review. Então, pra mim, ver cada cantinho era importante pra uma análise. E isso, né, começou a alimentar muito minha cabeça, nesse sentido de querer fazer tudo e tudo mais, e começou a aumentar um pouco dessa fadiga, assim. Eu demorei pra entender que era isso. Eu fiquei, cara, por que eu não tô mais com vontade de, quando eu acabei um jogo, começar outro em seguida, sabe? Por que eu prefiro ver um filme do que começar um jogo novo, sabe? E eu demorei pra entender que era meio que uma fadiga disso, e demorou, e ainda acho que tô no processo de me desprender dessa ideia, de que eu não preciso fazer 100% pra aproveitar um jogo. De que, na verdade, é muito mais no sentido que o Cardoso falou, o que eu tô sentindo naquele momento, né? Porque às vezes alguém aproveita um jogo muito mais, sei lá, jogando 4 horas do que alguém que jogou 20 só porque queria limpar tudo, né? É uma mentalidade, assim, que hoje em dia, principalmente AAA, né? Tem essa mentalidade de quantidade é melhor, né? Quanto mais é melhor. E eu acho que essa mentalidade, às vezes, né, infecta o jogador, assim, no sentido de quanto mais você consumir daquele jogo, melhor, sabe? E eu sinto que eu tava meio que nesse limbo, assim, que nem eu falei, ainda tô me desprendendo nesse sentido. E é uma coisa, assim, que na verdade acaba arruinando nossa paixão, né? Pelo videogame, que a gente consome meio que de uma forma nociva, que já meio que estraga a diversão e estraga você aproveitar, né, o jogo. É quase uma relação tóxica entre a gente e o jogar videogame. Sim, né? Sim, exato. E que nem eu falei, é uma fadiga mesmo, sabe? De uma coisa que eu sempre amei fazer. Então aí, a partir do momento que eu senti que tava errado, que eu, sabe, parei e pensei, pô, mas o que tá acontecendo aqui, sabe? Eu não sei se vocês passam por isso, ou se a nossa audiência passa por isso, inclusive se vocês passarem, deixa nos comentários aí. Mas uma coisa que acontece muito comigo é tipo assim, eu não tô aproveitando aquilo, não tá sendo um momento prazeroso pra mim jogar aquele jogo, mas mesmo assim eu não paro de jogar porque eu penso, tipo, cara, eu tenho tão pouco tempo, tipo assim, vai chegar dia de semana, eu não vou ter tempo de jogar, e aí eu vou só continuar jogando aqui, mesmo se, tipo, eu não tiver afim de jogar, sabe? Às vezes acontece comigo no final de semana, eu começo a jogar, tô super animado ali, e aí daqui a pouco, tipo, passa um pouco do tempo normal de alguém jogar, e eu continuo jogando, mesmo, tipo, já com a fadiga, mesmo cansado, porque eu fico pensando, cara, não vou ter tempo pra jogar, não vou ter outro momento, e aí tudo virou uma bola de neve. Mas você sente isso mesmo nos jogos que não são pra trampo? Ou pro up, coisa assim? Todos, cara. Isso acontece com todos. Às vezes, todo domingo, sei lá, isso acontece. Tipo, eu já tô entediado de estar jogando ali a mesma coisa e eu continuo forçando a barra porque, sei lá, ai, pô, não quero ver um filme, quero continuar jogando, sabe? Quando eu posso simplesmente parar e ver One Piece ou ver alguma outra coisa. Cara, pior que, assim, é ruim dos dois jeitos, mas eu queria ser um pouco mais Cardoso nesse sentido. Porque uma coisa que nós três temos em comum, que talvez boa parte da audiência não tenha, é o fato da gente muitas vezes estar jogando a trabalho, né? Aí eu acho que isso muda bastante, mas independente disso, mesmo quando eu não tava em nenhum projeto, em nenhum trampo envolvendo videogame, eu sempre gostei muito de conhecer e absorver o maior número de jogos possível, assim, né? Só que ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa, vocês sabem melhor que ninguém, que joga num ritmo bastante lento.
muito. E aí, muitas vezes, quando eu sinto essa fadiga, eu paro. E aí, um jogo que na minha cabeça eu achei que eu ia levar 5 dias pra terminar, de repente eu tô 20 no mesmo jogo. Aí a segunda metade do meu tempo com aquele jogo fica mais com uma sensação de culpa ou de preciso terminar logo isso pra ir pro próximo, quando às vezes nem é, de fato, uma obrigação ou não existe essa urgência, mas é uma coisa que foi ficando na minha cabeça, sabe? Tipo, o tempo que eu termino um jogo, meus amigos terminam 2, 3. Então, entra numa lógica de produtividade que, de novo, pra quem trabalha faz sentido, mas pra quem joga videogame por lazer, prazer, diversão, o que quer que seja, essa parada de você ser produtivo dentro do jogo, eu acho que ela entra nisso que a Tainá tava falando também da fadiga. Eu acho que muitos jogos, eles, pra pessoa que chega em casa, vai jogar e sente que se ela para de jogar, ela não tá progredindo, essa palavra progresso é muito presente, e aí vai ficando numa relação meio chata, meio, tipo, uma extensão de trabalho, não tem outra palavra. Não é o trabalho da pessoa, né, diferente do nosso caso, mas a sensação é como se fosse trabalho, assim, né, e eu acho que isso é bem ruim. Eu tenho meio que um sentimento parecido disso quando, por exemplo, sei lá, vai sair um jogo, o The Witcher lá, o remake lá, do primeiro The Witcher. Eu joguei o primeiro há muito tempo, e assim que anunciaram esse remake, eu fiquei, cara, eu preciso rejogar pra tá a par, tipo, entender como que era o jogo, pra quando sair o remake eu tá pronta. Tipo, é uma mentalidade de produtividade que depois que eu parei e pensei o que eu acabei de pensar, não faz sentido, porque, enfim, é uma sensação meio que de produtividade, né, que não leva a lugar nenhum, assim, eu só fiquei pensando assim, eu quero jogar o primeiro porque eu preciso tá pronta pro remake. Então, meio que parece que a gente cria metas, né, da nossa forma como a gente consome videogame, e meio que daí vira meio que uma sensação de obrigação, né, de tipo, vai sair, por exemplo, se o remake fosse sair em 2 meses, eu ia estar pensando, pô, mas eu nem joguei, sabe, não vou aproveitar direito o remake também agora, porque eu não joguei o primeiro de novo. Então, a gente entra, né, num senso meio bizarro de produtividade com videogame. Cara, remake me causa muito isso. Eu lembro quando foi anunciado o remake de Super Mario RPG, e já há bastante tempo eu fico pensando, pô, quero jogar Mario RPG, quero jogar Mario RPG. E como ele nunca saía no Nintendo Online, eu tava com preguiça de emular, ir atrás e tal, eu ficava adiando. Aí saiu o remake e eu pensei, tenho que jogar o de Super Nintendo inteiro, pra depois jogar o remake, pra conseguir traçar esse paralelo. Metal Gear Solid 3, a mesma coisa. Silent Hill 2, a mesma coisa. O Paper Mario Thousand Door, a mesma coisa. Eu não rejoguei nenhum desses jogos na íntegra, mas é até meio maluco, principalmente no caso do Mario RPG e do Paper Mario, que eles são bem parecidos, as melhorias são predominantemente visuais. O remake tá saindo pra você ter um jeito mais prático de rejogar. E a sensação que eu tenho é que não, isso tá me fazendo jogar o jogo 2 vezes, em vez de só ir direto pro remake, que é meio que a razão dele de existir, né? Nossa, é muito maluco isso. O que me pega disso tudo, assim, é que eu acho que a indústria empurra a gente um pouco pra isso, sabe? Sempre quando tem uma continuação, principalmente de um jogo que tava muito tempo sem sair, todo mundo, tipo assim, muita gente vai, deixa eu relembrar o outro jogo, aí vai e joga o outro jogo de novo. E no fim, eu acho que todo mundo tá brigando pelo nosso tempo, né? Eu acho que essa é a grande parada do século XXI, assim, a Netflix, o Xbox, a PlayStation, a Nintendo, elas estão concorrendo pela mesma coisa, que é o nosso tempo. Vocês sentem, assim, que, tipo, hoje vocês estão aproveitando o tempo de vocês pra jogar o que vocês querem, ou vocês estão aproveitando o tempo de vocês pra jogar o que vocês precisam jogar? Acho que varia, primeiro, se independente da relação de trabalho, eu acho que tem muito uma coisa de ciclo de hype, né? A gente falou isso um pouco no episódio do Silk Song, de às vezes você querer participar da conversa ou querer participar do momento, assim. Então, todo mundo na timeline, no Blue Sky, no WhatsApp, no Telegram, o que quer que seja, tá repercutindo um jogo específico, e aí você quer fazer parte daquilo, mas às vezes eu, particularmente, posso não estar num momento que eu tô muito interessado ou que eu teria outras prioridades, e aí nessas horas eu sinto que eu me forço. E às vezes é recompensador, né? Viver aquele momento, mas às vezes é só, pô, acho que eu teria aproveitado melhor jogando em outro ritmo, em outro momento, sabe? Rola bastante isso. Eu sinto que, sei lá, se me fizesse essa pergunta, sei lá, meio ano atrás, seria uma resposta completamente diferente. Mas felizmente eu tô num momento em que eu tô meio que unindo o útil ao agradável. Porque assim, tô vivendo between jobs, que nem diz Marcelos, no sentido de estou fazendo vários freelas pra diferentes lugares. E eu não tô me forçando
forçando a jogar nada em específico por conta desses trabalhos que eu tenho agora. Eu tô, na verdade, focando em jogos em que eu gosto e que eu manjo e que, enfim, que eu tô interessada realmente, pra daí aplicar o trabalho em cima disso. Então, no momento, eu encontrei meio que um equilíbrio um pouco mais saudável, assim, na minha forma de consumir videogame, assim. Eu tô me desprendendo da ideia de fazer 100% totalmente e eu tô focando em jogos que realmente têm interesse, sabe? Justamente porque eu tava com aquele sentimento de fadiga. Eu tava, literalmente, assim, num ponto em que eu não tava com mais vontade de ligar meu videogame, o que pra mim, na minha vida, é uma coisa muito normal, porque videogame sempre foi uma parte da minha vida. Então, a partir do momento em que eu percebi que eu tava, né, entrando meio que num ciclo em que eu podia até perder um pouco dessa paixão, né, que eu fiquei, cara, não quero, sabe? Que um hobby que me trouxe tanta coisa na minha vida acabe nisso. Nesse momento, felizmente, eu sinto que eu encontrei meio que uma forma de equilibrar as duas coisas, não deixar de trabalhar com isso e também não deixar que isso afete videogame como um hobby, sabe? Pô, isso é muito legal, pouca gente consegue. Eu acho que é o grande desafio, né? Quem trabalha com isso. Uma coisa que ajuda bastante é comparar a relação com o videogame com a sua relação com outras formas de prazer, lazer, diversão, arte, o que quer que seja. Eu vejo muito, por exemplo, a minha relação com dança. Eu comecei a dançar, de realmente frequentar os eventos e treinar mais a sério assim em 2010, mais ou menos. E muitas das pessoas que começaram na mesma época que eu, e que eu conheço já há mais de 10 anos e tal, elas foram para um caminho de profissão. Elas passaram a trabalhar com dança, a dar aula, a apresentar coreografia, a entrar em espetáculo de artista, coisa assim. E esse debate que a gente tá tendo aqui com o videogame, eu vejo essa galera tendo com dança, desses conflitos, dessa crise existencial assim. E eu nunca tive isso porque eu sempre dancei porque eu queria. Eu nunca pensei, pô, meu aluguel depende disso, ou eu preciso chegar em nível X pra realizar alguma coisa. Não, pra mim sempre foi gosto, me faz bem e gosto da festa, gosto das pessoas, gosto enquanto atividade física, assim. E aí sempre foi muito saudável. Várias vezes, inclusive, eu fiquei bem afastado. E aí quando eu voltava, nossa, tô sentindo muita falta. E eu voltava porque eu queria voltar, não tinha nada me obrigando. E eu acho que às vezes por exemplo, isso que eu falei de ter pausas. Às vezes você dá um tempo, não quer dizer que você nunca mais vai jogar. Porra, eu sempre gostei de videogame, então tem alguma coisa errada comigo que eu não gosto mais. Às vezes, sei lá, passam alguns meses. Isso é mais pra nossa audiência, né? Pra gente não tem como. Mas passa um tempinho afastado, explora outras coisas, aí traz essas outras referências, né? Porque eu acho que a galera de videogame também, boa parte da comunidade, ela é muito 24/7 videogame, assim. Então, às vezes, se você expande um pouco os horizontes, você volta pro jogo com uma energia renovada, né? E até com, sei lá, outras influências, de sacar mais referências, mais analogias, mais pontes entre as coisas, assim. Eu acho que isso dá um frescor pra coisa. É legal você falar disso, de dropar e tal, porque eu tenho essa dúvida. Porque, assim, eu acho que dropar um jogo é um negócio muito relativo, né? Cada um dropa por motivos diferentes. Mas eu queria saber de vocês, o que faz vocês, tipo, droparem um jogo? Porque, tipo, dropar pra mim no jogo, tipo, parar de jogar e tal, é um parto. Tipo, eu fico me sentindo muito culpado por estar largando. Eu fico me sentindo muito culpado, às vezes, quando as pessoas gostam muito de um jogo e eu acabo não gostando. Sempre pra mim é, tipo, é uma sensação dolorosa. Nunca é um alívio eu vou largar um jogo. E eu queria saber como é que é pra vocês. Pra mim é meio parecido, assim. Nossa, é muito difícil largar um jogo. Por mais que esteja ruim, eu não esteja me divertindo totalmente, eu dou uma forçada pra chegar até o final pra pelo menos ver se melhora, ou o que acontece até chegar lá no final. E eu sinto que esse meu lado de meio que aguentar um jogo quando eu não tô gostando dele vem muito também porque eu trabalhei com muita análise. Então, quando vinha algum jogo ruim pra fazer análise, ruim entre aspas, né? Ruim pra mim, mas enfim. Eu tinha que ficar até o final, né? Obrigatoriamente, porque eu precisava fazer análise. Então, eu acho que eu ganhei meio que uma resistência em relação a isso, e eu também achava muito mais divertido fazer análise negativa do que positiva, porque eu sentia que eu conseguia argumentar melhor. Então, eu sinto que trabalhar com isso meio que me trouxe uma resistência pra chegar até o final do jogo. E então, pra mim, nossa, dropar um jogo é uma coisa raríssima, eu raramente faço isso, e eu sempre me esforço pra chegar até o final, sabe? E eu tenho esse sentimento também, que nem o Cardoso, de, nossa, é um sentimento horrível de ter que largar o jogo e não terminar ele, sabe? Só pra ver até onde chegou e tudo mais. Mas é uma coisa muito rara também de acontecer. Cara, eu acho que eu funciono um pouco diferente. Eu sinto menos a culpa, mas eu sinto mais que eu abri uma aba na minha cabeça e que eu gostaria de voltar
voltar pra ela. Mesmo que o jogo não seja lá grandes coisas. É mais tem isso, né? Acho que era bom voltar pra isso. E aí aquilo fica ocupando espaço, fica ocupando memória RAM do meu cérebro. Só que às vezes, sei lá, eu comecei um jogo, joguei 10 horas, 15 horas. E aí eu dispersei por qualquer que seja o motivo, vida acontece. E de repente, quando eu quero voltar pra ele, eu tô meio que sem o ritmo. Eu não lembro bem o que eu tava fazendo, perdi detalhes da história. Às vezes, se o jogo envolve habilidade, eu tô enferrujado, porque eu tava numa curva, né, de ir melhorando progressivamente. E fiquei um tempo fora. E aí, o que eu penso? 10, 15 horas, eu posso começar o jogo de novo. E aí, dessa vez, eu pego o embalo até o final. Cara, tem uma lista de jogos na minha vida que eu já recomecei eles umas 4 vezes. Cara, eu já passei muito por isso. Tipo, o jogo que eu joguei, tipo, umas 8, 10 horas ali e larguei por qualquer motivo. E aí, quando eu volto, eu, tipo, fico igual o Gandalf. Tipo, caraca, eu não tenho nenhuma memória desse lugar aqui. Aí eu vou lá e tenho que começar tudo de novo. E aí, tipo assim, às vezes eu fico com preguiça. Eu falo, vou ter que começar de novo, então deixa pra lá e tal. Às vezes é em partes... Tem alguns jogos que são sempre nas mesmas partes, assim. Eu perdi a conta de quantas vezes eu recomecei Final Fantasy VII e parei quando chega naquele canyon do Red 13 ou no parque de diversões. E não é porque esses parques específicos são chatos, parece que meu cérebro já tá condicionado. Isso aqui é um checkpoint e como eu não tenho memória muito viva do que vem depois, eu saio do piloto automático nessa hora. E aí, acho que tem muito isso também, né? Eu não falei antes. Piloto automático, acho que essa é uma palavra bem determinante do que me faz continuar e dropar jogos, assim. Mas tem coisas que você consegue jogar muito naturalmente, porque é como reler um livro e reassistir uma série conforto. E tem coisas que, por você não saber o que vem, eu pelo menos sinto que eu preciso dedicar mais atenção, mais energia naquilo. E é geralmente nessas horas, na hora da novidade, na hora que você realmente tem que estar entregue ali, que eu disperso. Nossa, com RPG é muito comum acontecer isso. De eu começar um RPG e eu saber as primeiras horas daqueles jogos de core, mas quando chega na hora de realmente avançar e progredir e ir pra coisas, entre aspas, novas, eu começo a procrastinar, a adiar. Com você rola a mesma coisa, Tana? Então, acho que me identifica um pouco no sentido de piloto automático, assim. Às vezes tem algum jogo que acaba indo meio que, né, de forma automática, no sentido de... Não lembro muito bem aquela parte, mas eu nunca chego a largar completamente o jogo. Às vezes eu tenho o sentimento de, por exemplo, eu tô jogando um jogo e tal, e aí, sei lá, por algum motivo, eu não posso jogar ele por uma semana, mais ou menos. Aí eu fico com a preocupação antecipada de quando eu voltar daqui uma semana, será que eu vou lembrar certinho onde eu tava? Será que eu vou estar boa no jogo? Ou será que isso não vai afetar a minha experiência? Eu tenho meio que essa ansiedade, né, basicamente. Ansiedade acho que é o ponto, né, central de toda essa discussão que a gente tá tendo, assim. Porque videogame é uma mídia muito diferente das outras, né? Assistir um filme, você senta lá, 2 horas acabou. Mas videogame é uma coisa que exige muito da nossa participação ativa, né? Sim. Até por isso que a gente tá tendo toda essa discussão aqui, porque se você para de ver um filme na metade, não tem problema nenhum se voltar daqui a um tempo, sabe? Tipo, claro, né? Não tanto tempo, assim. Eu sou o tipo de pessoa que vê uma temporada e depois do hiato também já esqueci tudo de novo. Videogame é mais difícil, justamente porque, né, tem a natureza interativa e exige muito da gente, assim. E é engraçado, né, ter essas preocupações no sentido de, eu vou ficar 5 dias sem jogar, será que, né, isso vai me prejudicar depois e tudo mais? Mas eu sou o tipo de pessoa que eu tento sempre, se eu comecei um jogo, ir até o final, assim. Eu tive até um breve momento na minha vida em que eu fui o tipo de pessoa de começar 2, 3 jogos ao mesmo tempo, e que eu já perdi essa habilidade. Foi por, assim, um surto por alguns meses, mas hoje em dia é um por vez, assim, eu não tenho mais essa habilidade, assim, eu acho que é coisa de jovem também. É muito bizarro, né? Como a forma que a gente consome o videogame é muito diferente de outras mídias, assim. Eu acho que justamente esse é o ponto da nossa conversa aqui, né? Como a gente consome ele, como a gente deixa, né, nossa ansiedade, nossa rotina, nosso jeito de consumir uma mídia interferir na nossa experiência com videogame, né? Sim, fora que tem aquela coisa, tipo assim, o filme, se você, sei lá, viu até metade e não conseguiu ver o resto, é bem mais fácil pra você voltar e ver tudo do começo, porque, sei lá, vai ser uma meia hora, Sim. 40 minutos e tal. Agora, videogame, 40 minutos é só tela inicial hoje em dia, né? Isso que é complicado. Quem não joga videogame, pelo menos essa galera que é mais ligada em cultura pop, assim, as pessoas começaram a ter essa mesma sensação com o filme de boneco. De, vai sair filme X, sei lá, do Quarteto Fantástico. E você precisa ver 12 filmes antes, né? Tem 12 filmes, mais 3 séries, e aí a série explica a cena pós-crédito do antepenúltimo filme, e aí tem gente que dropou, né? Muita gente. É visível a queda de popularidade desse bagulho. Mas
Mas tem gente que real para, tipo, quinta-feira tem a estreia do filme do boneco da vez. E aí segunda chega do trabalho e começa a maratonar uma série que ela nem veria por outro motivo, sabe? Que ela nem tá com vontade de ver, mas só pra estar em dia, pra ir ver o novo filme. É nessa hora que eu penso que, porra, virou trabalho, assim. Se você tá assistindo uma série ou jogando um jogo porque você tá querendo chegar em um lugar lá na frente e eu preciso estar com isso em dia porque vai sair não sei o que, ou porque eu quero estar manjando desse assunto ou desse jogo, eu sinto que nesse ponto você já tá aproveitando menos, porque eu acho que justamente por ser essa mídia ativa, igual a Tainá falou, da interação, da participação, da imersão, eu acho que se você não tá jogando o jogo porque é muito da hora estar jogando o jogo, que você tá pensando, não, quando eu terminar esse jogo eu vou ter conhecimento X pra jogar não sei o que, ou vou ter diminuído meu backlog, eu acho que aí você já tá aproveitando menos. Eu acho que você tem que sentar no seu sofá, pegar seu Switch, seu DS, o que quer que seja, porque o momento ali é o que você quer, não alguma coisa amanhã, semana que vem, mês que vem, sabe? É muito bom saber tudo isso, Tainá, que o Marcelo falou aí, porque eu fui julgado quando eu disse que queria jogar Silksong sem jogar Hollow Knight. E o Marcelo acho que foi o cara que me julgou, mas agora ele tá nesse papo aí, tá vendo? É isso que eu falo, né? Não, pior que eu ia justamente puxar Silksong e Hollow Knight, porque a gente comentou, né, no episódio do Silksong, de que setembro foi o mês que Hollow Knight mais recebeu crítica negativa no Steam, né, desde que ele lançou em 2017. Isso é reflexo de muita gente que entrou pelo hype, mais no sentido de preciso jogar Hollow Knight, porque Silksong é muito popular e todo mundo tá falando sobre, do que de fato se interessou em entender o que era o jogo pra poder jogar e aproveitar, né. Aí no fim foi meio que talvez rushando, querendo ir logo pra ir pro Silksong, até esperando outra coisa que o jogo não é, e acabou não aproveitando ele. Isso é muito doido. Mas sabe por que eu joguei? Tenho que fazer a minha defesa aqui também. A sensação que eu tive de que o hype, a expectativa em torno do Silksong não era exatamente mérito de Silksong, era por conta de Hollow Knight. As pessoas queriam voltar àquela experiência, aquele deslumbramento, aquela sensação de novidade de Hollow Knight, talvez seja até impossível, né? E aí, meu grande amigo Cardoso, que eu pensei, porra, Cardoso, esse excelente ser humano, esse coração gigante, essa pessoa inestimável, merece essa sensação do Hollow Knight também. Por que não? É verdade. Não é? Tá bom, não. Eu só gosto de ver como o mundo ele roda, capota. Só queria complementar, porque falei de abas na minha cabeça, eu abri essa aba falando do assunto. A gente falou eu falei, né, sobre piloto automático. E eu acho que uma coisa que acontece muito comigo também é você começar um jogo e você já ter jogado tantos jogos parecidos com aquele, é até meio condescendente falar isso, mas é verdade. Você já jogou tanto shooter em terceira pessoa, semi-mundo aberto, tanto Metroidvania 2D, sabe? Que você meio que eu sei mais ou menos pra onde isso daqui vai, e aí você fica meio que com preguiça, porque entra nesse modo piloto automático. Até o mapeamento dos botões é igual. Então você não tá totalmente dentro da experiência, porque parece que você tá só reagindo ao que acontece na tela, assim, sem muito envolvimento. E eu acho que isso rola bastante com jogos que são muito parecidos, com gêneros que ficaram muito padronizadinhos, assim. Não é muito o que rola comigo, não. Eu tento diferenciar os jogos, assim, porque senão a gente vai ficar maluco, né? Lógico, se for um COD, Battlefield, esses jogos assim, é tudo muito parecido mesmo. Far Cry, Assassin's Creed. Não, mas o Assassin's Creed Shadows não é tão padrão assim, mas enfim, tem algumas coisas. Mas uma coisa que eu queria falar é sobre os jogos em diferentes momentos da nossa vida, porque eu vou dar um exemplo pessoal, assim. Eu não joguei o Death Stranding quando ele lançou lá em 2019, e eu acompanhei, galera reclamando, chamando de simulador de carteiro, Sedex 10 by the Hideo Kojima. Cara, isso pra mim nada disso é ofensa, tá? Se o cara me fala que o jogo é simulador de carteira, opa, vamos. Aquela palhaçada que foi, assim. Isso me afastou muito do jogo no momento do lançamento. Mas aí, quando lançou aquela versão Director's Cut, que eu acho que foi 2022, eu dei uma chance pro jogo e eu adorei. E eu acho que o fato de ter jogado bem depois desse estresse todo que a galera teve, me fez ter uma visão muito mais aberta e muito mais legal do jogo, assim. Porque eu acho que se eu tivesse jogado naquela época, com toda a discussão, com tudo que tivesse acontecendo, talvez eu não tivesse aproveitado tanto quanto eu aproveitei quando lançou. Vocês têm algum jogo, assim, que pra vocês
talvez ter jogado depois do lançamento ajudou e tal? Eu tenho, na verdade, jogos que estão muito ligados à minha infância, jogos assim que, né, foi, sei lá, minha primeira experiência num gênero específico e tal, em que às vezes eu volto e rejogo eles só pela sensação de conforto. Não é exatamente em relação à fase de vida, mas só, sei lá, é comfort food. Às vezes você precisa de uma coisa que seja reconfortante. E eu tenho alguns jogos assim. Sim. Muitos Zelda são assim, porque é minha franquia favorita e sempre teve presente na minha vida. Muito jogo de Nintendo 64. Então, às vezes eu volto pra esses jogos só pela sensação de reconforto. Às vezes eu nem zero, é só pelos sentimentos que me passa, sabe? Eu acho que hoje em dia eu não tenho tanto esse de um jogo que preciso agora, sabe? É o único jogo que eu sinto que nos últimos anos teve um impacto muito grande em mim pelo contexto que eu tava vivendo. Não só eu, né? Mas todo mundo que era na época da pandemia, foi Fall Guys. Que pra mim foi ali uma experiência que uniu muita gente, foi uma explosão e era uma coisa assim tão simples, tão bobinha e tão, tipo, servia como uma imensa distração pra todo mundo que gostava de videogame, Cara, né? que raiva que eu tinha de você também, sério. Que raiva. Pô, o jogo é maneiro. O jogo é maravilhoso. Só que assim, puta que pariu, depois de 12 horas consegui pegar uma coroa. Aí, abre o Twitter, tá, Tainá? Platinei Fall Guys, peguei todas as coroas. Pô, Não, nossa, eu era muito viciada. E era justamente numa época em que tava todo mundo em casa. E pra mim foi muito importante Fall Guys naquele momento em específico ali. Reconectou com muita gente ali que tava no último ano de faculdade, inclusive. Isso ajudou a reconectar todo mundo, meus amigos e tal, porque a gente não tava se vendo mais pessoalmente. Então, naquele momento em específico foi muito importante pra mim, assim. Hoje em dia eu não joguei mais o jogo porque ele mudou os minigames e tudo mais, mas naquele período em específico me marcou bastante. Você tem isso com algum jogo, Marcelo? Cara, a gente falou, né, no episódio passado, como o Dan usa as crianças pra jogar jogos que ele acharia chato em outras circunstâncias. Tainá, o Daniel atacou novamente e utilizou sua sobrinha para jogar videogame. Atacou seu sobrinho. É, então, Tainá não tava aqui. É porque, só pra contextualizar pra Tainá, o jogador tava querendo jogar o jogo do Yoshi lá, que é um jogo bem infantil, só que ele tava com vergonha. Aí ele fez a sobrinha dele lá na casa dele pra ficar assistindo ele jogando o jogo do Yoshi. Coitado, tá a menina querendo correr, tomar um sorvete, sei lá. Mas enfim. Eu tenho isso com os meus sobrinhos. Não de Tadan assim, mas sabe essa coisa de ver qual é a reação de um jogo que você jogou há muito tempo, ou é um jogo mais antigo, e compartilhar isso com outras pessoas, porque acho que isso é uma coisa que a gente não falou muito, mas às vezes, muitas vezes inclusive, você aproveita melhor um jogo compartilhando ele, pelo momento que você tá com a pessoa com quem você tá jogando. A gente tem muito isso com o Rematch, mas eu sou muito o cara do sofá também, né? Eu gosto muito de assistir pessoas jogando, e eu gosto muito de quando tem gente assistindo e comentando, não necessariamente passando o controle, às vezes sim, mas gente gosta de assistir e que entra nessa brisa, né? Tem jogos que são mais fáceis de compartilhar, como se tivesse você conduzindo um filminho pra galera ver, assim. E eu acho que isso me faz aproveitar os mesmos jogos em diferentes épocas, de você voltar pra um jogo pra mostrar pra alguém que não conhece. Eu tive muito isso com Suica Game. Moleque, você não sabe, mas enfim. Suica Game saiu pra iPhone e acabou com a minha vida. Mas vai lá. Não, é isso. E eu tive muito isso com jogos que eu sinto que são fáceis de você apresentar pras pessoas e ver se elas engajam. Por exemplo, teve uma época lá em casa que eu tinha acabado de conseguir aquele bongô do Donkey Konga, e quando via a gente em casa e mostrar, e era muito fácil, né? Você batuca, bate palma, acompanha o ritmo. E eu acho que esses jogos não teriam me marcado tanto. Talvez eles não tenham me marcado tanto na época do lançamento, mas eles me marcaram depois, quando tinha um contexto social pra você compartilhar aquilo com mais gente. Mario Party, meio que chovendo molhado, assim. E eu tive isso com a série Metal Gear. Foi parecido com o que o Cardoso falou de Death Stranding. Eu fui parar pra jogar os jogos de Metal Gear Solid direito, se eu bem me lembro, em 2013. E, pô, o primeiro jogo é de 98, né? O segundo é de 2001, o terceiro é de 2004, se eu bem me lembro, ou 2005.
5, enfim, bem depois da época que os jogos saíram. E eu não peguei a espera por essas sequências, né? Aquela expectativa toda dos trailers, porque o Kojima já tinha essa pira. Eu joguei como se eu estivesse maratonando uma série mesmo. E fez muito sentido pra mim, assim. Porque talvez se eu tivesse jogado eles de forma espaçada, ia ser diferente. Não sei nem dizer se teria me marcado mais ou menos. Mas com as informações frescas e acompanhando a progressão da história, foi muito... Cara, se eu penso pra mim minha relação com videogames de 2013, eu penso em Metal Gear Solid. Do primeiro até chegar no Ground Zeroes. E foi muito legal, assim, nessa época específica da minha vida, não do lançamento dos jogos. E tem muitas coisas também que, tipo, a gente precisa ter uma certa vivência na vida pra poder entender direito o que aquele personagem tá passando, sabe? Pô, demais. O contexto daquela história e tal. Por exemplo, se eu tivesse jogado Disc Elysium antes de eu me entender como uma pessoa de esquerda e tal, eu acho que eu teria uma outra visão daquele jogo, sabe? Então, acho que tem muito disso também, né? Cara, então, eu queria aproveitar que a gente tá falando sobre jogo conforto, jogo que a gente consegue jogar quando tá com a galera e tal, pra falar um pouco de jogo multiplayer, principalmente pegando o gancho aí do que a Tainá tava falando sobre o Fall Guys. Acontece uma coisa comigo com o jogo multiplayer, que é, hoje em dia, em setembro de 2025, com tudo que aconteceu na minha vida nas últimas semanas, pra quem não tá acompanhando aí, o meu gato foi internado há pouco tempo atrás, ele passou quase 15 dias internado, meu tempo tava muito escasso, tava trabalhando muito e tal, e assim, a única coisa que eu estava conseguindo jogar era Skate, que lançou aí o Early Access no dia 16 de setembro. E cara, tem sido um jogo que eu jogo todo dia, porque é um jogo que eu consigo entrar ali, em 2 minutos eu já tô me divertindo, e eu consigo jogar ou 1 hora, ou 15 minutos, ou 5 horas se eu quiser seguidas. Mas ao mesmo tempo que eu gosto muito de jogar esses jogos e tal, eu não deixo de ter uma certa culpa, de tipo assim, cara, tô aqui jogando esse jogo que, abre aspas, não vai pra lugar nenhum, que eu não vou zerar nunca, e que eu só vou gastar dinheiro, e não tô jogando, sei lá, Silksong, não tô jogando, sei lá, algum jogo single player e tal. Vocês têm um pouco disso com multiplayer? Você quer que eu fale qual é o jogo? Pô, o Remas, né? Não tem como. Sei lá que raios que era pra eu estar jogando. Ah, lembrei. Era a época do Avowed. Eu peguei pra jogar o Avowed pra gravar episódio sobre, na mesma época que tava saindo o remake pela primeira vez no Game Pass. Se não era esse jogo, é algum outro que eu tô confundindo, mas eu lembro de... Acho que não era Avowed não, cara. O rematch saiu em junho. Não, era o Clair Obscur, pode crer. O Expedition 33. E eu lembro que a gente até fez muito essa piada, né? O verdadeiro GOT, porque muitas das horas que eu deveria estar jogando Clair Obscur, e a palavra deveria, eu acho que ela já é bem emblemática aqui, né? Eu tava de marola no rematch, e aí você entra pra jogar uma partidinha 11 da noite, pensando, daqui a uma meia hora eu vou e mato um boss no Clair Obscur, assim, quando você vê, é 1h30 da manhã. E dá um sentimento de culpa nesse espaço de o que eu deveria estar fazendo com o meu tempo livre. O que em si já é muito esquisito, né? Porque a gente perdeu de parâmetro que quer descansar. Pô, acabou o trabalho, jantei, lavei louça, botei a ração da Mu. Agora, em tese, eu vou fazer o que me der na telha. E o que deu na telha era jogar rematch, só que aí você se sente culpado. É muito frequente isso. E nem sempre é porque tem pauta pra gravar, né? Tipo, nem de longe isso é uma coisa que é exclusiva do Up. Final de semana que eu não tenho porra nenhuma pra fazer, assim. E às vezes você jogar um jogo multiplayer em vez de, tem prova pra concurso público em dezembro. E a gente tá em setembro. Eu deveria estar estudando e tô jogando rematch. Ou, nossa, deveria estar lavando louça. Poderia ir na academia hoje. E aí, sabe, ficar uma pilha de funções, uma pilha de abas abertas na cabeça. E eu acho que é bem importante pra gente, né? Pra nossa saúde mental, se permitir descansar e se permitir fazer um bagulho que, como o Cardoso falou, não vai pra lugar nenhum. E você acha que jogos multiplayer tem essa função mais de desligar nosso cérebro? Tem, mas também tem o online, principalmente, tem um aspecto raiva, né? Com rematch eu só passo raiva. Não tem outra coisa que acontece. Eu não sei se todo mundo consegue passar raiva de maneira lúdica, e eu não sei se todo mundo consegue parar no momento em que deixou de ser prazeroso ou deixou de ser um momento de descanso, de descontração. Assim. Você tem essas questões, Taina? Então, eu acho que jogo multiplayer, pra mim, deve ser o único gênero, assim, de que eu não tenho essa pressão do 100%, de olhar cada cantinho, e é mais no
sentido de aproveitar o momento mesmo, assim. Seria uma válvula de escape, basicamente, né? Dessa forma em que eu consumo jogos quando são single player. E, por exemplo, Overwatch é o multiplayer que eu mais joguei na minha vida e, pô, tem herói lá que eu nunca nem toquei porque nunca me chamou atenção, assim. Não sinto vontade de jogar com eles, então não vou jogar. E não vou atrás de troféu também, essas coisas assim. Troféu online não tinha nem que existir, né? Mas parece que meio que me livra dessa pressão, assim. Só que, curiosamente, jogo multiplayer não faz tanta parte da minha vida, assim, no geral. Eu não sou muito do multiplayer, assim. É raro os casos, assim, que eu pego. E daí, quando eu pego e jogo mesmo, eu me vicio pra caramba, que nem Overwatch, né? Smite também joguei muito. Que também são jogos, assim, que... Overwatch meio que dá pra você jogar uma partida aqui, depois ficar um tempo sem jogar e voltar tranquilo. Mas Smite, como é um MOBA, ele requer ali que você esteja vários dias e esteja viciado e tudo mais. Então, eu sinto que é uma válvula de escape. Eu não sinto essa pressão que eu sinto quando eu jogo jogos multiplayer, mas curiosamente não é um gênero que eu jogo tanto, assim. E eu não sinto essa culpa de jogar jogo multiplayer. Pra mim, que nem eu falei, é uma válvula de escape. É abrir uma cervejinha, convidar algum amigo pra jogar comigo, abrir uma call ali, dar risada. É realmente só curtir o momento, assim. Não me sinto culpada ou pressionada a largar ele pra fazer outra coisa. É engraçado que isso me bate muito com online. Quando tem esse lance de, sei lá, junta um pessoal na casa de alguém, aí tem um Mario Kart, alguma coisa nesse sentido, nada disso me vem à cabeça. Mas o online, o chat de voz e essa coisa de repente você passou 3 horas ali, por algum motivo me pega nessa coisa mais de, pô, o que eu fiz com o meu tempo? Sendo que na prática é a mesma coisa, né? A diferença é que tá cada um na sua casa. E você, Cardoso? Cara, eu acho que existem casos e casos, assim. O rematch, eu não me senti culpado, apesar de estar passando muita raiva, porque eu tava jogando com o Dan ali e tal, eu tinha acabado de se divertir. Queria jogar com mais amigos? Queria, mas os amigos, depois que entenderam que o rematch é coisa séria, profissionalismo, desapareceram, sabe, Tainá? Mas um dia a gente volta a jogar com certos amigos. Pô, é coisa séria ou é pra se divertir ou é pra ser luta? Não, é coisa séria, porra. É seleção, cara. Tá achando que tu vai ser convocado pra seleção brasileira e tu vai, pô, não levar a sério? Tem que ter treino todo dia. Não é por isso, tá? Essa pressão eu não sinto. Eu me divirto muito jogando mal. É só me chamar. Pô. É engraçado que jogar online meio que... É que nem dirigir, né? A pessoa tá de boa. Ela entra no carro, ela já entra com o mindset de estar mais estressado e com menos paciência. Quando você vai jogar online um pouquinho mais sério, você entra exatamente assim. Você já fica com uma paciência bem pouquinha, já pronto pra xingar alguém. Exatamente, exatamente. Mas eu tenho um contraponto a isso, Tainá. Diga. Como eu disse aí, tô jogando bastante skate, né? E o skate, ele tem um aspecto interessante que você não concorre contra ninguém. O online dele, ele é muito tipo assim, existe aquele mundo, e naquele mundo tem várias pessoas ali que estão jogando ao mesmo tempo, e tipo, você tá ali dividindo espaço com as pessoas, e cada um tá fazendo o seu rolê. Tipo, cada um tá fazendo suas missões, cada um tá fazendo suas manobras, cada um tá fazendo seus objetivos. Você pode entrar no jogo dos outros, ou a pessoa pode entrar no seu jogo, formar um grupo com você, e aí nesse grupo você pode decidir se vocês vão fazer as missões juntos ou se vocês vão ficar só de rolê e tal. E, cara, tem sido uma experiência muito legal o novo skate, assim, porque eu sei que não é a pauta falar do skate, tá, gente? Mas ele aproveita muito da jogabilidade do Skate 3 e dos skates antigos, então, assim, se você quiser que ele seja um jogo extremamente realista de fazer manobra e de aprender a andar de skate, não sei o que, ele vai funcionar. Como também ele funciona pros malucos que fazem gap subindo em prédio, fazendo os gap absurdos, voando, sabe? Tipo assim, fazendo as coisas mais surreais possíveis, assim. Então, eu acho que tem muito espaço ali pra todo mundo. E se você quiser só, tipo, ouvir música e ficar andando de skate ali, você consegue, sabe? Então, eu acho que esse tipo de online me pega muito, que é muito uma coisa, tipo, de botar meu cérebro no modo de stand-by, sabe? Uhum. De só ficar ali ouvindo música e me divertindo com o jogo, assim. E eu acho que isso é uma coisa muito rara em jogo online, né? Eu sou zero do online, então acredito. Acho que as únicas coisas que eu já joguei online por mais do que, sei lá, 2, 3 noites foram Smash Bros, Rematch, Rocket League. Pô, já tá afunilando assim. Tá, teve a época do Ragnarok, dessas porra e tal. Mas esse lance de experiências online é muito raro de eu engajar. Mas bom, acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre esse assunto? Estamos aproveitando ou não estamos aproveitando? Porque a gente pode passar pro nosso querido Opindica, né? Cara, eu tenho uma... Eu não sei se é uma pergunta, mas eu queria amarrar tudo isso em alguma conclusão de como que a gente aproveita melhor as coisas, ou sei lá, ter algum conselho construtivo pra nossa audiência. Mas no fim eu acho que foi mais um
um grande divã, onde a gente compartilha nosso desgraçamento mental e cada um que se vire. Mas eu acho que é legal falar pras pessoas que, primeiro, que tá tudo bem, jogar sem grandes pretensões, sem essa pressão de tenho que zerar em tanto tempo, tenho que fazer 100% ou o que quer que seja. E uma coisa que eu lembro de ter falado naquele episódio que a gente tava falando sobre o que são jogos, eu falei bem por cima, assim, sobre vícios, sobre entrar nos jogos porque você quer e não porque você sente que deveria. E eu acho que isso tem muito a ver com esse debate, assim, né? No fim das contas, pra esmagadora maioria das pessoas que ouve o Up e que gosta de videogame, o videogame em si faz sentido enquanto ele tá te agregando coisas boas. Eu nem falo diversão porque a gente já falou várias vezes, né? O videogame pode ser várias coisas, mas essas coisas a gente busca elas espontaneamente, deliberadamente. É uma escolha nossa. Estou parando aqui pra jogar videogame. Então acho que é legal todo mundo fazer esse exercício de pensar, tá, sentei aqui, tô jogando, eu realmente quero? Isso tá me agregando? Pô, eu preciso disso na minha vida agora? Eu gostaria de estar jogando outra coisa? Eu gostaria de estar fazendo outra coisa? Ou eu tô negligenciando coisas importantes da minha vida porque de repente videogame virou um vício ou uma coisa que eu faço no piloto automático e só porque eu tenho dificuldade de ressignificar isso? Eu acho que se esse episódio ajudar alguém a parar uns 5 minutinhos pra pensar nisso, chegar em algum lugar, já valeu. É bom, se eu parar pra pensar nisso, eu também vou, já valeu. Que foi o que eu fiz nesse episódio aqui. Então beleza. Tainá, tem mais alguma coisa? Não, acho que o Marcelo deu uma boa resumida ali. Eu acho que no fim, nenhum jeito de consumir videogame tá errado. Cada um vai consumir da forma que preferir, né? Da forma que agradar mais. E eu acho que resta, se alguém, por exemplo, tivesse sentindo que nem eu, né? Quando eu tive a fadiga e tudo mais. Separar e analisar e tentar entender o que tá acontecendo, você vai acabar encontrando a raiz do problema e você pode só, tipo, tá, por que eu tô fazendo isso? Você começa a se questionar e que nem eu fiquei pensando, cara, eu não quero estragar um hobby que sempre fez parte da minha vida, que eu amo tanto, só porque eu tô com essa mentalidade de fazer 100% e tudo mais, e é uma coisa que eu vejo muito, até gente que não trabalha com isso, vejo muita gente com essa mentalidade de, tipo, querer ver cada cantinho, querer platinar, essas coisas assim. Às vezes estraga a experiência, né? Não tem muito uma outra forma de dizer isso, né? Mas às vezes, literalmente, você ia se divertir mais jogando menos e não vendo tudo do que fuçando cada cantinho. Às vezes isso faz até você não gostar do jogo, né? Eu acho que se alguém tá sentindo... Acho que todo mundo tem uma fase da vida em que tá meio, pô, não tô nem encostando no meu PlayStation aqui. Não tô afim. E só parar e analisar a forma como consome, provavelmente a resposta tá lá, sabe? E que nem, né, a gente bateu várias vezes nessa tecla aqui durante o episódio. Videogame é uma mídia muito interativa, né? Não é só dar o play ali e você lava a louça e tá assistindo, por exemplo. É uma coisa ali que exige uma energia, né, da nossa parte. É por isso que às vezes tem esse conflito, né? Eu acho que justamente é cada pessoa entender a forma como consome e o que é melhor pra ela, assim. Eu ainda tenho um pouco dessa mentalidade de ver cada cantinho e tudo mais, mas eu sei que não faz bem pra mim e eu tô tentando me desprender e tô meio que tentando trabalhar isso, assim. E já teve alguns jogos que eu consegui zerar, vi o tanto que eu queria e largar e deixar lá, sabe? E não fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha do tipo, ai, você precisa voltar e fazer isso, aquilo, sabe? Ver tal coisa. Então eu sinto que foi um progresso e que essa fadiga já tá, nossa, muito, muito menor, sabe? Então eu sinto que eu tô caminhando pra um caminho mais saudável, assim, da minha relação com o videogame. Uma coisa que eu percebi enquanto a gente tava gravando e que nunca tinha caído da minha ficha é que eu tenho mais dificuldade quando eu sinto que eu deveria estar me sentindo de jeito X. E eu tenho um exemplo que é até bem maluco nisso. Os tais dos cozy games, os wholesome games, sabe? Esses jogos que são experiências que são feitas pra relaxar. Esses jogos me estressam, porque geralmente, na maioria das vezes, ou eu tô entediado ou eu tô pensando, nossa, eu deveria estar em um mindset que eu não estou. E aí você fica se sentindo culpado de não estar relaxado. E aí relaxar vira mais uma obrigação, assim. E eu sou o tipo de pessoa que, não ironicamente, eu relaxo mais enfrentando um chefe de vícios 30 vezes. Eu relaxo muito mais jogando Silksong e Elden Ring do que jogo de fazendinha. E eu acho que tá tudo bem, porque sou eu, assim. E eu vejo muita gente na internet falando, não estou gostando de Silksong, eu acho que ele deveria ser mais fácil, porque não estou conseguindo aproveitar o jogo, ou o jogo exige uma habilidade que eu não tenho. E, cara, você não é obrigado a ter essa habilidade, você não é obrigado a se adaptar ao que o jogo tá se exigindo. Talvez só Silksong não seja a experiência que você tá buscando agora. E eu acho que essa coisa que se obrigar a entrar no mindset de cada jogo é estressante. É real estressante, assim. Eu cheguei nessa conclusão
conclusão durante a gravação. Ou seja, Fazendinha é o caralho, eu quero morrer 30 vezes. Beleza. Eu acho que é isso, né? A gente fala muito sobre isso, né? Eu falei muito sobre isso no Silksong, tipo assim, meça suas expectativas, tipo assim, com o que o jogo é e não com o que você queria que ele fosse, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante. Porra, até no caso do Skate, assim, tinha muita gente que tinha uma expectativa que ele fosse exatamente igual ao Skate 3, e aí quando o jogo não supre essa expectativa, a pessoa, ao invés de, tipo assim, cara, deixa eu entender o que tem de legal nesse jogo aqui e por que esse jogo é legal, ela fica sempre tentando colocar alguma coisa que ele não foi. E aí eu acho que aí a gente vai pra um ponto muito, sei lá, esquisito. Se os devs fizeram assim, a gente tem que avaliar pelo que o jogo é, né? Não pelo que o jogo podia ter sido. E não tem um jeito certo de sentir, de interagir com a coisa também. Acho que a graça é que o bagulho é uma conversa. E porra, só você sabe o que te pega naquilo, ou o que você tá buscando naquela experiência. Bom, é isso. Vamos pro Up Indica, então? Tainá, o que você tem aí pra indicar hoje? Pô, pior que eu tô só no Silksong ainda e... é que assim, agora eu tô na reta final, assim, eu consegui um item lá que ele mostra quanto por cento eu tô no jogo. E eu tô 95. Caraca. Aí eu tô tipo, cara, eu tô muito, muito perto. E é engraçado que até agora não me cansou, assim, eu tô com 72 horas. Jesus. Sim, eu acho que assim, eu fiz valer esses 6 anos que eu fiquei de espera. Pô, o jogo pra mim fica cada vez melhor, assim. Eu gosto muito de jogo que tem muito segredo no sentido de, tipo, de pegar inesperado a todo momento, sabe? E nossa, Silksong é literalmente isso. Então, eu ainda tô muito, muito vidrada em Silksong, só que eu vou fazer um Up Indica meio diferente, no sentido de que eu estou com uma leve obsessão com camisas de time. Foda. E assim, eu nunca fui esse tipo de pessoa, assim, eu sempre tive uma camisa do time que eu torço e é isso. E aí agora eu tô achando muita camisa bonita e eu tô tipo, cara, eu preciso dessa camisa, mas eu nem torço pra esse time. Tanto que ontem tava andando no shopping de boa com a minha namorada e tal, e a gente passou numa loja de camisa de time. E tinha a camisa da Fiorentina com o patrocínio da Nintendo. Aí eu olhei, cara, eu não sei nada sobre a Fiorentina, eu acho que eu nunca nem assisti um jogo inteiro da Fiorentina, mas eu saí daquela loja com a camisa na mão, porque eu acho a camisa linda e tem o patrocínio da Nintendo. E aí, quando eu cheguei em casa, coloquei no meu armário e eu vi que tem já uma pilhazinha considerável de camisa de time, eu falei, beleza, eu acho que eu tô um pouco obcecada. Eu tenho uma coleção pequenininha, assim, mas é tá meio que sendo uma coisa legal de fazer agora, sabe? Eu nunca tive essa vontade de olhar a camisa de time, de ver detalhezinho, ver a história por trás da camisa, e eu tô meio que começando a fazer agora, assim. E, pô, tá bem da hora, assim. Eu torço muito pro Borussia Dortmund, acho que todo mundo, né, que acompanhou o podcast deve saber isso nessa altura. Agora meu armário tá começando a receber camisas de outros times, assim. Nunca vai ter do Bayern de Munique, vou deixar isso bem claro aqui. Chupa, Cardoso. Caraca, foi uma indireta, hein? Eu senti que foi indireta. Não, é que eu vou fazer o exposed aqui, mais um do Cardoso. De que o Cardoso só hoje usa tá o Bayern de Munique no FIFA dele. Isso é um absurdo. É a seleção, não tem como. Nossa, eu vou embora depois dessa. Tchau, gente. Eu acho engraçado que Tainá ficou o programa inteiro. Não, porque agora eu tô me desprendendo dessa coisa de fazer 100%, de platinar. Isso não me pertence mais, eu já entendi, não sei o que é. Aí corta. Peguei um item lá do Silksong, que eu jogo mais de 72 horas, que me diz que eu tô com 99 pontos, sei lá quantos por cento do jogo. Falta pouco. Mas, não, Silksong é um caso à parte, porque assim, pô, foram 6 anos esperando esse jogo e Hollow Knight não é um jogo dos favoritos da vida, assim. Não, além disso, também é um jogo muito hypado no geral e eu tô trabalhando em cima dele pros meus 2 freelas, né, que eu tenho. Então, além de estar jogando e fazendo o que eu queria, eu tô trabalhando em cima disso. Então, tá uma experiência legal. Tudo bem, amigo. O primeiro passo você já fez. Você já sabe que você tem esse Sim, problema. Aí agora aceitação, é só... né? Com o tempo vai dar certo. Sim. Mas é isso. Exato. Comprem camisas de time que vocês acham bonitas, é muito da hora. Boa. E vai lá, Marcelo, fala aí um Up Indica legal. Cara, eu vou indicar... Eu acho que eu não comentei nem com vocês em nenhum episódio anterior, mas eu tô viciado no assunto símbolos. Tô com medo de perguntar o que é. Eu também, eu acho que eu vou ficar quieto, que aí, sei lá, vai que ele desiste. Fala aí. Cara, símbolos, tipo, enquanto uma imagem que tá se referindo a outra coisa pra além dela, e não só ela por ela mesma. Fez sentido? Eu sei o que é simbologia, eu só quero entender pra onde você vai chegar com a simbologia, entendeu? Tipo assim, Tô viciado em símbolos. o que quer dizer isso? De ficar pensando, por exemplo, sei lá, eu tava jogando Donkey Kong, e eu acho que foi um exemplo que me fez mergulhar muito nesse assunto, e aí o jogo é uma viagem ao centro da Terra. E aí ficar pensando, pô, por que as pessoas têm essa coisa de ir ao centro da Terra, né? Já tem aquele a viagem ao centro da Terra, e aí pensar em círculos, em imagens circulares e mandalas, que são círculos que vão convergindo pro centro, e que tem tudo a ver com o raio do Donkey Kong. Aí eu falei, cara, a humanidade tem uma pira com círculos que vão em direção ao próprio centro. E
E aí, de querer entender mais sobre isso. Aí eu fico atrás de referências e eu achei um livro, comprei ele inclusive, tá aqui na minha mão, que o nome é literalmente Dicionário dos Símbolos, da editora Vozes, Mircea Eliade e o Ioan Petru Coulian. Mas tem vários coautores no meio e é literalmente o que o nome quer dizer. É tipo um dicionário que você pega o índice e aí, por exemplo, na letra C, na página 109, tem exatamente centro do mundo. E aí você vai e tem páginas e páginas em diferentes épocas e culturas da humanidade, qual era o significado dessa porra, até chegar no Donkey Kong Bonanza. E essa é a minha brisa do momento. Caralho. Bom. Caraca, o cara fica fumando maconha antes de começar a gravar, aí depois fica assim, tá vendo? É isso que acontece. Pô, eu espero que quando esse episódio sair, já esteja no ar no meu blog, o meu texto sobre Donkey Kong e círculos que vão ao centro de si mesmo. Tem um blog maneiro, não sei se tu tá ligado, Marcelo. É orelo.cc/up-podcast. Lá tem uma parte que é newsletter. Aí você escreve qualquer coisa lá e posta que eu acho que as pessoas vão curtir. Você acabou de censurar, de falar ontologia é o caralho, símbolo a puta que pariu, e aí de repente não. Jamais falei isso. Bom, eu tenho 3 coisas pra indicar, porque eu tô fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, assim como o Tainá um tempo atrás jogava 3 jogos ao mesmo tempo, eu também tô nessa. Um deles é o skate, que eu já falei um pouco aqui no programa. O jogo é gratuito, ele ainda tá no Early Access, mas ele tá de graça. Quem quiser jogar comigo, me adiciona lá, é só mandar lá no grupo secreto quem quiser jogar, que a gente joga junto. O jogo tá bem legal, pra quem curte o skate, os skates antigos e tal. Ele tem uma pegada meio Fortnite, de você ficar trocando roupa, botando skin. Eu estou com uma skin da morte, eu sou a morte andando de skate, que eu achei muito legal. Quero falar também sobre EA Sports FC 2026. E queria fazer um agradecimento aqui para nossa querida EA, que a EA mandou o jogo pra gente, fiquei muito feliz. E estou jogando e estou fazendo uma carreira como técnico com o maior time da Alemanha, que é o FC Bayern de Munique. Tchau, gente. Então... Beijo pra vocês. Tô brincando, tá, né? Cara, pela primeira vez na história, eu acho que o EA Sports FC, eu tô vendo ele de um ano pro outro e ele tá diferente. Isso porque agora ele tem um modo chamado modo autêntico, que, cara, ele traz uma sensação, assim, muito fiel ao que é o futebol de fato, assim. E, cara, ficou muito mais difícil de jogar o jogo. E eu acho que isso é legal, assim, tipo, pra quem gosta de ver o UFC 26 como um jogo mais de simulação para futebol, eu acho que é um modo muito interessante e que traz muita diferença pro jogo, assim. Eu joguei FIFA durante anos, assim, e tipo, pô, sempre eu colocava lá no modo mais difícil, aí eu ia fazer a carreira e toda vez eu fazia goleada e tal. E aí nesse eu tô sentindo muito o peso da dificuldade. Tipo assim, os personagens estão mais pesados, você não consegue pegar um personagem, sair correndo com ele, chutar e fazer gol como se ele fosse, sei lá, o Ibrahimovic no PES 2009, sei lá. Então, tipo assim, fez uma diferença, eu acho que fez uma diferença pro bem, assim. Então acho que finalmente estamos tendo alguma mudança de jogabilidade concreta no UFC 2026. Então, pra quem curte aí, eu acho que é muito legal. E o terceiro é One Piece. Fala dele. Estou reassistindo One Piece. Reassistindo não, né? Estou continuando a minha saga no One Piece, porque eu já tinha passado de Alabasta e parei em Alabasta, porque Alabasta é incrível. E aí o que vem depois é, tipo, meio lento, assim, aí eu não consegui tancar. Mas agora estou firme e forte no One Piece de novo. Tive que assinar a porcaria da Netflix pra poder assistir dublado, porque eu só tenho dublado lá. Crunchyroll, você me enganou, porque eu assinei Crunchyroll porque falava na Crunchyroll que tinha dublado e não tem. Achei isso um crime, mas tamo aí. Tô curtindo, tá sendo uma experiência incrível. E como é bom ser um pirata do chapéu de palha. Cardoso, é isso. Jaya / Skype, não vai na onda dos caras. O bagulho é muito pica. É isso. Fechou. Tô muito animado pra poder conversar com você sobre isso. A Tainá não sabe, mas tipo assim, eu acho que foi domingo do nada, 7 horas da noite, tá eu mandando mensagem de One Piece pra Marcelo. Não, e ó... Marcelo ficou tão emocionado que ele falou assim, cara, espero chegar em casa porque eu vou ter que te contar sobre isso. Malandro, eu fui no ato da Paulista, a gente tá gravando logo depois do final de semana que repercutiu ao máximo a PEC da blindagem e tal. Aí eu tava na manifestação da Paulista e ia ter um festival muito focado em música recifense no Vale do Anhangabaú. Teve a Lia de Itamaracá e a Academia da Berlinda. Foi um rolê super cirandeiro, assim,
E aí eu tava lá e começou a chover. E a galera dançando de mãos dadas, tipo, democracia, sabe? Nossa, a coisa mais fefelete do mundo. Daí eu pego o celular, tá o Cardoso. Marcelos, por que tem tanta bandeira de One Piece em ato progressista? E aí eu quase chorei. Eu falei, meu, o dia chegou. Só que eu tô na rua semi-bêbado no meio de um show, mas eu não quero perder esse momento. Eu falei, cara, calma, segura, guarda, deixa isso aí que chegando em casa teremos. E o Marcelo pra galera assim, Gente, eu vou ter que ir embora. Eu preciso explicar pro Cardoso por que a bandeira do One Piece está sendo utilizada nos protestos. Isso é muito importante. e por causa disso eu vou ter assistido One Piece, tá vendo? Olha aí. Mas eu não acho que foi coincidência que saíram as fotos da bandeira nos atos e veio mensagem do Dan no domingo falando, Pô, a edição da Panini do One Piece tá perto dos atuais do Japão? e aí ele falou que ele tava lendo no tablet, mas o aplicativo do servidor zoou, e aí eu achei um outro servidor e um outro aplicativo pra ele usar. Tá acontecendo. Sem pressão, Tainá, sem pressão. Agora só falta a Tainá. Mas por que é usado a bandeira? no momento progressista? Quando você tiver em Water 7 barra emissão. Eu não vou nem entrar nesse mérito que já tem 1h30 de gravação. Mas, ô Marcelo, você pode gravar um update Pô, e postar o update. Gigante, eu apoio. Olha aí. Porra, animo. Já vou deixar o Audacity diretar isso aqui. Fechou então. Boa. Então já é. Então vamos nessa, galera. Tainá, muito obrigado. Foi um programa maravilhoso. Muito obrigado, Marcelos. E muito obrigado a todos que ouviram aí. Deixa o like. Eu achei que você ia agradecer assim mesmo. Muito obrigado, Cardoso. Muito Não, obrigada, não, não. Cardoso. Conduziu esse debate de maneira tão construtiva. Exato. Isso aí só você consegue fazer, Marcelo. Eu não tenho essa habilidade. Mas deixa um comentário aí, deixa 5 estrelas. Se você não gostou que tem política, comenta pra gente poder te esculachar nos comentários também. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto e até semana que vem. Tchau. Valeu, gente. Forte abraço, gente. Chapéu de palha neles.